Começar. Opa! Tá no... Boa noite, pessoal. Começamos mais um episódio do Empreendedor do Interior, né? A gente tá picotando um pouco, uma semana sim, uma semana não, até a gente deixar tudo ajustado, né? E tudo que a gente precisa aqui no estúdio, tá? E hoje eu tô com uma pessoa muito especial que é a Milka Pires, né? Obrigado por aceitar o convite, né? Imagina, eu que agradeço. Boa noite, gente. É isso aí. É um prazer estar aqui. Que bom, que bom. A Milka já estava para conversar com ela há um tempo já, né? Eu conheci a história dela como faço, né? Pesquisando. Ela esteve no nosso evento, né? Do primeiro encontro de mulheres empreendedoras. Foi uma das que recebeu o nosso convite. E eu queria muito compartilhar a história dela, né? E hoje a gente vai fazer isso aqui. Conhecer um pouquinho da sua parte profissional, né? De como foi o seu percurso. E vai ser muito legal acompanhar com você, viu? Sim. E tem alguns recadinhos para dar aqui antes de falar com o pessoal que está mandando mensagem, né? Primeiro é a da Filtratemp, tá no gatilho aí, Diego? Então, a Filtratemp, que é especialista em assistência técnica para piscina. Então, se você tem uma piscina e quer mantê-la sempre em perfeito estado, principalmente agora, né, nessa parte do frio, que precisa manter a piscina, a Filtratemp é a solução ideal, cuidando de cada detalhe com excelência e profissionalismo. E com muitas soluções para aquecimento, de água de banho e de piscina. E também a Ercom, registro de marca. Então, reforçando a importância de proteger o que é seu. Então, se você é empreendedor e ainda não registrou sua marca, a Ercom Marcas está aqui para garantir que sua identidade esteja segura no mercado. Lembre-se, só é dono quem registra. Então, chama no WhatsApp, faz uma pesquisa para a gente avaliar se é possível registrar sua marca. E temos condições especiais para quem é MEI e pessoa física. Isso aí. Recados dados. Bom, o pessoal que ficou um pouco empolgado, né, de saber que você estava aqui, comentaram na nossa postagem, nossa divulgação, e a gente gosta bastante quando isso acontece, né? Então, às vezes eu vou dando uma pincelada aqui nas pessoas que estão acompanhando a gente, tá bom? Combinado. Então, vamos começar aqui. Pessoal, depois dê um retorno, né, como que tá a qualidade do som, qualidade do vídeo, tá, pra gente poder ir monitorando. Então, quem começou dando aqui boa noite é a Jailda Silva, boa noite, o Fernando Jonathan, né, a Jandira Almeida, né, a Rose Felício, né, o Tula Moraes, né, que está sempre acompanhando a gente aqui, boa noite, a Amanda, né, minha esposa, está acompanhando aqui também. E meu amigo que está lá de Curitiba acompanhando a gente pelo YouTube, o Wellington. Boa noite, Wellington. Obrigado por acompanhar mais uma vez, né, o nosso programa. E vamos lá, sem mais delongas. A primeira coisa que eu queria te perguntar, e eu não mandei no roteiro, porque o seu nome é Milka. Nunca conheci ninguém com esse meu nome. nome é bíblico. Ah, é bíblico. É bíblico. Todos lá em casa. É Milka, Misael e Micael. Todos bíblicos. Uhum. É bom para fazer e-mails, essas coisas não tem muito, né? Não tem muito, é difícil. Aqui em Nazaré só tem eu mesmo de Milka, né? E o legal é que não é difícil de escrever, né? Porque normalmente a gente tem um nome diferente, é difícil de escrever aí. Não, é fácil. Facinho de escrever. O chocolate Milka. Nossa, e é um nome muito bonito, eu gosto muito. Às vezes, principalmente no começo, eu pensava de que estava falando errado, né? Uhum. Então, mas é Milka, mas é Micaela, por que chamam ela de Milka? Eu falei, não, é o nome dela. Eu falei assim, é o nome dela, né? Que curioso. Tem gente que acha que é apelido, não, mas é meu nome mesmo. Que legal, um nome muito bonito. Obrigada. Então, uma coisa que eu achei muito interessante, né? Foi a questão da gente poder contar um pouco dessa sua trajetória e nessa transição, né? A gente fez uma pesquisa, a gente conversou um pouco com você para poder saber da sua história, né? E eu queria entender um pouco do começo, né? Como que você começou a trabalhar, né? Você foi mãe cedo, né? E queria como que foi esse começo de carreira, né? Se você estava trabalhando, como a gente tem muita gente aqui trabalha em hotel, né? Trabalha assim. Como que foi esse seu começo da vida profissional? Vou contar um pouquinho lá do comecinho. Claro. Eu engravidei nova, né? Com 19 anos. Tive que voltar a trabalhar muito cedo, porque fui mãe solteira. Logo depois de um bom tempo, conheci o Fernando, casei, engravidei e parei de trabalhar. Parei de trabalhar, fiquei um bom tempo com 2 filhos. É mais difícil para voltar à rotina de trabalho, né? Morava no sítio, não tem creche, é muito mais difícil. Então a gente ficou. Às vezes não vale a pena, né? Você tem que pagar para alguém cuidar. Não vale a pena. Do sítio para cá é muito difícil para trabalhar mesmo.
trabalhei um pouco na lenha, ajudando meu marido. Caraca, E que legal. depois de um bom tempo, a gente veio morar para Nazaré. Então É. não era que. Ah, você Morava fala... no sítio, no no sítio. Veio Sim. morar no Nazaré, que eu falo aqui no centro, na cidade, Sim. né? Daí viemos morar pra cá, daí onde eu falei, preciso voltar a trabalhar. Daí eu resolvi fazer um curso. Daí foi onde eu fiz o meu primeiro curso de alongamento de cílios. Mas você sempre foi vaidosa, assim? Sempre gostou de se arrumar? Sempre gostei muito de me arrumar. Inclusive, eu já tive vontade há muito tempo lá atrás de entrar na área da beleza, trabalhar como depiladora. Ah, Só que daí a vida vai passando, engravidei, acaba que você perde, né? Quando você é mãe, você se dedica a ser mãe, né? Tem que cuidar dos seus filhos, tal. sim. Então foi deixado para trás. Daí foi aonde eles cresceram um pouco mais e eu pude estar mais estabilizada para poder voltar. E também a dificuldade de conseguir um curso, né? Hoje em dia tá mais Sim, fácil, hoje tem mais tá mais online, fácil, né? aham. Mas há 13 anos atrás, ou um pouco, nem tanto, né? Antes da Não, pandemia já é, era difícil, aham. né? E aí que você conseguir fazer esse curso de beleza, né? Era um curso que se a contração em Atibaia, né? Só em Bragança, Atibaia, né? aham. Aqui é bem mais difícil. Agora que tem mais cursos por aqui. Sim. Mas na época que eu fiz já não tinha. E olha que não foi há tanto tempo atrás. Foi 4 anos atrás. Antes da pandemia já era um pouco mais Isso, difícil, né? aham. Então você sempre foi vaidosa, você Sempre gostava de se gostei, cuidar, né? aham, sempre gostei. E você já tinha essa ideia da beleza, mesmo que não fosse exatamente com cílios ou com sobrancelhas, você tinha ideia da depilação, né? Sim, já tinha ideia disso. Que legal. Daí foi onde eu fiz o meu primeiro curso e só foi vindo mais curso, cada vez mais curso, se aperfeiçoando. Quando você fez o seu primeiro curso, você gostou dele logo de cara? Uma boa pergunta. Gostei, mas foi muito difícil, que foi o de alongamento de cílios. Foi Já. muito difícil. Nossa, porque eu acho muito delicado, né? É muito delicado, é fio por fio, você tem que tomar bastante cuidado. Então, assim, quando eu fiz a minha primeira modelo, eu pensei, não é pra mim. Daí eu falei, nossa, eu vou desistir. Daí eu falei, não, eu não posso desistir. Falei, eu tenho que tentar. Daí eu tentei várias vezes, foi insistindo, foi a minha insistência e me aperfeiçoando, fazendo mais cursos aonde eu consegui ter mais clientes, fazer um bom trabalho e entregar um serviço de qualidade, né? Nesse começo não tinha muita insegurança, porque lidar com as pessoas é complicado, né? Ainda mais pra... Eu acho que, assim, insegurança até que não. Eu acho que era mais o medo das pessoas não te aceitarem, né? Eu tava entrando na área, tava atendendo dentro do meu quarto, na minha casa, então, assim, então, foi tipo, muito... não reconhecer essa sua... isso. Essa parte foi um pouco difícil. Sim. Mas- De reconhecer a profissional que você era, né? Isso, essa parte foi um pouco mais difícil. Mas daí você faz umas parcerias, algumas pessoas que te ajudam na divulgação e vai dando certo. Você também entra, né? Hoje em dia é Instagram, todo mundo tem que ter um Instagram que Uma trabalha vitrine, na área, né? Pro seu trabalho, né? Daí você vai divulgando, vai falando. Foi aonde que eu fui melhorando e conseguindo mais clientes. E depois para ter o meu espaço também. Que legal. E esse dos cílios, você decidiu por quê? Porque não era a sua primeira opção. Você gostava da depilação, por exemplo, Sim. né? Por que os cílios? Porque os cílios. Foi assim, na verdade, eu queria fazer depilação, daí eu falei, não, vou começar fazendo curso de unha. Vou fazer manicure e pedicure. Sim. Daí, final do ano, último do ano, promoção e tal. Eu falei, vou fazer esse curso para ver o que dá, né? Sim. E, enfim, nem assim, não era uma coisa que eu pensava, que eu já via tal. Sim. Não era tão conhecido alongamentos de cílios. Eu conheci há pouco tempo. Sim, não era tão conhecido. Hoje em dia é difícil você ver alguém sem cílios, né? Sem alongamento de cílios. Então, daí eu falei, vou aproveitar, e foi onde eu aproveitei e graças a Deus deu tudo certo. Então, não era uma coisa que você tinha exatamente pensado, Não, mas deu certo. Deu né? certo, exato. Eu pergunto porque às vezes a pessoa gosta do resultado, mas trabalhar é bem diferente, né? Por exemplo, eu gosto da minha sobrancelha com micropigmentação, mas fazer a micropigmentação é bem diferente. É bem né? diferente, aham. E minha esposa, por exemplo, ela fez estética e Sim. não gostou, assim, quer dizer, ela quis terminar o curso, terminou com excelência, teve um problema com o diploma, mas por conta da
da empresa, realmente, que Sim. teve dificuldade para o diploma, mas nunca se enxergou trabalhando nessa área, né? E aí, dentro da podologia que se identificou, Sim. né? Conhecimento não é perdido, né, Milka? Não, Mas às nunca vezes é você não perdido. consegue aproveitar do jeito que você gostaria, né? É assim, eu acho que pra pessoa que vai começar, ela tem que ver se ela gosta daquela área, né? E ver o que melhor ela vai se adaptar. Porque dentro da área da estética, da beleza, tem várias coisas que pode Sim. trabalhar, né? Várias coisas que a pessoa pode se identificar. E tem que ver se é aquilo realmente que ela gosta. Porque eu acho que não tem que ser um trabalho, um fardo para você. Tem que ser alguma coisa Sim. que você gosta, que você faz com amor, que as pessoas vê que você gosta e você Sim. entrega um bom resultado. O pior é quando a pessoa faz algo porque acha que naquele período tá dando dinheiro, né? Tem muito hoje em Porque dia. você com isso é aquilo que nem você falou, vai ser exatamente um fardo, né? Uhum. Você logo não vai aguentar mais isso, né? Uhum. E é difícil trabalhar com uma coisa que realmente você gosta de fazer, né? Porque que nem a gente, né, Diego? Se a gente trabalhar só o que a gente gosta de fazer, ia mexer com carro, ia mexer com as coisas, né? Tipo, Sim. coisa que pra gente é um hobby, né? É tirar foto, ia fazer essas coisas. Uhum. Mas outro dia eu vi uma explicação, né? Você não precisa fazer o que gosta, mas você precisa gostar do que você tá fazendo. Sim. Né? Uhum. Senão você não vai conseguir fazer bem feito. Né? Uhum. Ainda mais algo que mexe tanto com a maneira que você tá, né? Você Sim. lidar com a beleza, lidar com a autoestima das pessoas. É algo muito sério, né? Porque, né? E você errar em alguma coisa, assim, isso é uma coisa muito ruim para aquela pessoa que está recebendo, né? Não é igual uma roupa que se não vestiu bem, você vai e troca, Vai né? troca, exatamente. Tem essa dificuldade. Acontece de erros, né? Acontece. Você Sim. tem que saber resolver, solucionar, né? Sim. Eu falo que na área da beleza acontece várias intercorrências, né? Então você tem que estar preparada para solucionar essas intercorrências. Sim. Por exemplo, fiz um alongamento de cílios, meu olho ficou super vermelho, irritou, tá doendo. Você tem que saber solucionar aquilo. Por Sim. isso que eu falo que você tem que fazer sempre um curso, mas você tem que sempre estar se aperfeiçoando, fazendo mais cursos, para que você saiba resolver tudo que pode acontecer. E é uma coisa que mexe muito com o investimento, né? A indústria é muito pesada, né? Uhum. Então sempre tem novas técnicas, né? Sim. É que nem você falou mesmo que coisas novas surgem o tempo todo. Eu lembro muito da unha em gel, por exemplo, né? São coisas que foram surgindo como uma tecnologia, como uma coisa nova, né? E aí as pessoas vão se adaptando àquele... Tem coisa que vai e passa, né? Sim, agora tem coisa que vai e fica. E tem coisa que fica e você as pessoas gostam bastante, né? Hoje em dia, a pessoa quer acordar pronta. Quer estar mais... não quer passar muito tempo no espelho, passando base, se arrumando, se maquiando. Sim. Então, procura buscar métodos que fique mais pronta, que acorde bonita sempre, para não ter... porque todo mundo vive na correria, né? Para não ter que perder tanto tempo ali se arrumando durante o dia. Sim. Pela manhã, para ir para trabalhar, porque depende da área que a pessoa trabalha, exige que trabalhe maquiada, exige que, né, uma presença, uma roupa. Então, tudo isso inclui. Eu acho que também a tecnologia foi evoluindo, porque antes os produtos eram muito pesados, né? Sim. Minha mãe teve muito problema, com a idade foi chegando, né? Ela foi pintando muito o cabelo, né? E isso atrapalhava muito ela, né? Desenvolveu alergia, dificuldade no couro cabeludo, né? E são áreas sensíveis, né? Mexer nos cílios, sobrancelha, né? São áreas sensíveis. Eu acho que a tecnologia foi evoluindo também para ter produtos mais naturais, né? Evoluiu bastante. Você imagina o cabelo formol, é um produto químico pesado, né? Escova, essas coisas eram produtos muito pesados, né? Sim. Amoníaco, era coisa assim que... É um produto químico que não se deveria usar na pessoa, né? Mas eu acho que essas coisas vão evoluindo. E que bom que agora você tem condições de acompanhar essa evolução da sua casa, né? Ou fazendo um curso online, né? Sim. Porque agora a gente estava conversando um pouco antes, seus filhos já são maiores, mas né, para você conseguir ter uma renda extra, ou até mesmo virar sua fonte de renda, tem um longo período aí, né? Tem um bom período. Desde o começo até você chegar, né, conseguir uma cartela de cliente, não é tão fácil. Sim. Então vai uma jornadinha aí, trabalhando bastante. Uma vantagem que o que você faz é recorrente, né? Tem uma vantagem de
Tem uma manutenção, tudo né? certinho. Então, a pessoa... É muito difícil quem já não sai com o seu horário agendado. Então, geralmente veio fazer, já sai com a manutenção agendada. Então, Sim. tem sempre um retorno. Muito legal. Eu vou acompanhar aqui que o pessoal tá falando com a gente, né? O Di Santos falou que você é um excelente profissional. Obrigada. A Jaqueline também falou que é excelente profissional, que é uma pessoa maravilhosa, né? A Jailda Silva também, né? E que você é vaidosa e muito delicada. Obrigada. Né? E deixa eu ver quem mais aqui que tá acompanhando. Aqui é. A Suzana falou que você é uma profissional maravilhosa, né? E a Amanda, minha esposa, falou assim: qual seria o cílio ideal para uma mãe cansada que quer parecer plena? Só que tá com o nosso bebê lá, né? Que agora, como eu te disse, ficou gritando à noite, né? E a Rose falou que adorou a minha sobrancelha, ficou perfeita. Né? Jailda, profissional excelente. A Rose também tá em todas, viu? Tá acompanhando todos os programas. A Rose é uma querida, a Rose é minha cliente lá também. Que legal. E a Rosana Ferreira também tá dando boa noite, tá acompanhando a gente pelo YouTube. Né? Então, pessoal, pode ir mandando mensagem que eu vou lendo aqui, tá? Conforme eu vou conversando com a Milka. Essa parte aqui, né, é uma coisa interessante que quando você começou, né, você decidiu investir, fez o curso. Inclusive, eu queria que você explicasse aqui o termo, que inclusive está o nome do seu estúdio, que é o Lash Designer, né? O que é o Lash Designer? Lash Designer é a profissional que faz alongamento de cílios, que trabalha com alongamento de cílios. Então, porque quem faz a micropigmentação, micropigmentadora. Né? E quem faz o alongamento de cílios é a Lash Designer. Isso. Muito bem. E uma coisa que a gente sempre faz aqui é conversar um pouco sobre sua trajetória e um pouco sobre a sua especialidade, né? A gente vai intercalando. E eu queria que você me explicasse como que é feito o alongamento de cílios, né? Porque para mim é muito curioso, porque a pessoa fica bem diferente, muda muito a feição dela. E se você me falasse que era fio por fio, eu não... Há um tempo atrás, eu falei, mas como, né? Como que isso é feito? Porque a gente tem muitos, né? Sim. Queria que você me explicasse como que é feito esse alongamento, né? A pessoa fica o tempo todo com o olho fechado, você coloca um pad para isolar os cílios inferior. Certo. Daí você vem com a pinça, uma você separa, a outra você faz a acoplagem dos fios. Então você separa ali, isola, para ficar só um fio mesmo e fazer a colagem do fio sintético ali em cima. Daquele fio, é uma técnica chamada, né, fio por fio mesmo. Tem pessoas que trabalham com tufos. Eu trabalho uma técnica de fio por fio. Então, é um procedimento um pouco mais demorado. Depende muito do tanto de cílios de cada pessoa. Tem gente que tem pouco, tem gente que tem bastante. É isso que eu ia falar. Tem uma diferença grande, né, de uma pessoa para outra. Né? Mas é em torno de 1h30 até 2h30. Caramba. É um bom tempinho que a pessoa passa ali comigo. Então, para cada fio natural, você encaixa um fio sintético. Isso. E como que a pessoa escolhe a dimensão do tem fio? pessoas que já estão acostumadas, que já escolhem, eu gosto maior, e também eu trabalho com visagismo, né? Cada olho se enquadra num perfil, cada olho tem uma técnica que enquadra melhor, um tamanho de cílios que fica bom. Fica harmonioso. Fica harmonioso, isso. Sim. E também tem gente que nunca fez e que tem a curiosidade de fazer e que vai falar, eu quero fazer, mas eu quero algo bem natural. Também dá para fazer. Inclusive, hoje, a demanda, a busca é por coisas mais naturais. Então, você tem que estar disposto ali a aprender, né? Estudar bastante para você ver o que fica melhor para cada pessoa. E isso também é por período, essa questão de parecer um pouco mais natural? Agora é a moda... Isso, é por período, cada período. 2025 tá muito tendência. Naturalidade. Então, assim, elas querem uns cílios cada vez menor. E hoje está muito em alta técnica nos cílios marrom, que dá um efeito mais natural. E é o que busca. Sobrancelha também. Já foi muito falado da micropigmentação. Hoje em dia a pessoa quer valorizar os cílios natural, então acaba optando pela técnica Brow Lamination, que é para deixar os fios mais levantadinhos, deixar mais expressivo o olhar. O natural dela. O natural.
Ah, Exato. entendi. Então, Uhum. então você vai trabalhar mais com aquele natural do que a micropigmentação. Claro que Hoje em essas- dia é o que tá pedindo no mercado. O É, que mais pedem e isso também depende de pessoa para pessoa, né? de Porque pessoa para porque pessoa, tem gente que não vai ter tantos fios para poder cuidar dessa forma. Tem gente que já gosta de uma técnica, não, eu quero maiorzinho mesmo, eu gosto de uns cílios mais cheio. Sim, Então você tem que ver o que a pessoa gosta também, né? sim. Quem já está acostumado a colocar uns cílios bem maior, muito difícil vai querer diminuir, Que legal, né? entendeu? E uma coisa que o pessoal também se profissionalizou bastante, que nem você fala, que nem você também fez isso, é fazer essa parte do visagismo, né? Sim. Então, ou seja, avaliar qual que seria o mais adequado pelo perfil da pessoa, né? Porque, que nem você falou, vai ter um fio mais longo que não fica tão bem naquele formato de rosto, né? Ou aquela cor não fica tão bem, né? Então, hoje, a pessoa, além do natural, quer mais algo que combine com ela, que se encaixe nela, né? Isso, E essa parte artística, você já pegou alguém? Alguém que faça algum trabalho artístico, de teatro, alguma coisa assim? Não, Não? nunca peguei, mas já vi muito em workshops que eu vou. Sim. Tem muito, fica maravilhoso, cílios É. artístico, colorido, bem trabalhado, Sim. mas é mais assim, para artístico mesmo, mais para fazer umas fotos. Então, aqui eu nunca peguei, É. nunca aconteceu Porque de é pegar. algo bem fora da curva, né? E pontual, né? Só pra fica aquele... muito bonito, é É. muito diferente o trabalho, mas nunca tive pedido. Que legal. Uma coisa que quando você veio, né? Porque já faz um tempinho que você montou seu estúdio, você tinha uma resistência, assim, de a pessoa entender o que era o fio a fio, entender qual era o seu trabalho, ou quando você montou seu estúdio já tinha uma procura já? Não, eu tive que explicar. Até hoje eu explico, olha, eu trabalho com a técnica assim. Nossa, mas demora todo esse tempo. Sim. Eu falo, não, demora, porque é um procedimento mais delicado. Pra você que tá escolhendo, mas pra quem tá fazendo fio por fio, né? Então você tem que sempre estar explicando por que Sim. que demora, que é fio por fio, para não agredir os cílios natural. Então Sim. tem que estar sempre explicando, sim. Então teve que ter uma resistência ali para que entendesse qual é a sua técnica e por que é feito dessa Isso. forma, né? Aham. E essa parte, eu imagino que fio por fio deve ficar mais natural do que você fazer aquele tufo também, né? Que você falou, né? Fica mais natural. É. E aquele tufo também acaba que agride os cílios natural da cliente, Você deve né? puxar ele. Quando a pessoa faz tufo, agride os cílios natural. Quando você puxa, coça, arranca os cílios, né? Então, eu trabalho bem no fio a fio mesmo e sempre explico muito para minhas clientes Sim. que tem uma higienização diariamente. Meter a mão aqui, você tem esquece que colocou. tem esse cuidado, porque a maioria, né, acaba, dei só uma coçadinha, mas arrebenta muito cílios, às vezes chega a cair, então eu converso bastante, sempre explico bastante sobre isso, Sim. sobre Caramba, todo esse cuidado. Como muda o olhar da pessoa, né? Muda Nossa, bastante, muito. realça. Quando a minha esposa fez, eu fiquei sem entender o que estava diferente, né? Mas Aham, muda muito, assim. muda. É muito curioso. E tem uma prima minha, até o Diego conhece ela, a Amanda, que também chama Amanda, né? Que nem minha esposa. Nossa, ela não fica sem. E aí, quando ela tira, pra gente fica muito Fica diferente. com cara de doente, né? Fica muito, parece que o rosto tá apagado, assim. Sim. Né? Porque a gente se habituou a enxergar ela com aquilo, né? Mas a maioria das minhas clientes fala, ai, Milka, eu tô com cara de doente, preciso fazer. Não, queria tentar ficar sem, mas não consigo, porque a pessoa se acostuma com o alongamento de cílios, né? Não, e é engraçado que ela gostava, Milka, de um bem longo, né? Sim. E a gente sempre brincou muito com ela, só que você se habituou com aquele jeito, né? E aí quando ela tira, faz uma diferença muito grande, né? Dá uma diferença e tanto. E como que é a manutenção? Quanto tempo a pessoa pode... acabou de fazer agora, quando que ela vai ter que voltar? Quanto tempo A fica? manutenção é de 15 a 20 dias. Eu trabalho na fase desse torno, de 15 a 20 dias, com 2 semanas ou 3 semanas, né? Certo. Daí depende muito do cuidado da pessoa. Eu tenho Tem cliente... gente que não encosta ali, né? Tudo... Tenho cliente que faz só uma vez ao mês, que ela não faz manutenção, só faz aplicação. Mas ela tem todo um cuidado, então dura ali o mês todo. Pegar a toalha e esfregar no rosto, né? Aí tem cliente que precisa estar fazendo a manutenção, que acaba que cai mais,
tá muito calor, a pessoa transpira mais, então acaba que os cílios acabam caindo mais. Tá frio, tomar banhos muito quente, também acaba caindo mais. Cada cola, né? Então a manutenção é entre 2 a 3 semanas. Daí fica muito assim, tem gente que gosta já mais cheinho, tem gente que prefere dar as 3 semanas, daí vai de acordo com cada cliente. A gente não, pelo menos eu não acabo não percebendo isso. O nosso cílio cresce, não cresce? Cresce. Porque sim. então mesmo que ele troca, ele renova. Isso, troca. Ele tem uma fase aí de crescimento, né? Sim. E você tem que estar sempre respeitando essa fase do fio. Então ele cai, cresce, já está nascendo outro novo ali. Por isso também tem que tomar muito cuidado em estar coçando, arrancando os fios, porque pode dar alopecia. Então pode parar os fios de nascer. Então você pode agredir tanto pode, ele. Se você se coçar toda vez, ficar arrancando, puxar, pode estar agredindo sim a chegar a ponto de parar de nascer os cílios. E o que a pessoa faz? Não dá pra fazer mais nada. Daí não dá pra fazer. Porque não é igual a cabeça, né? A cabeça pode colocar uma peruca, pode fazer alguma coisa. Agora, se você não tem nada, né? É por isso que sempre que eu vejo que a cliente tá coçando, fala, olha, você coçou aqui, tá coçando, tem que tomar cuidado. Vai chegar uma hora que os seus cílios vai parar de nascer, daí como você vai ficar sem cílios e tal... Sempre é um cuidado, é uma explicação assim. Você fala, nossa, mas primeira vez que eu fui, você tem toda essa explicação, mas... Sim. Eu sempre tô falando. E é uma orientação, né, muito válida para... você deve ter pegado gente também que não teve uma boa experiência ou realmente não cuidou e vai chegar um momento que é irreversível aqui, né? Como você falou, não tem que ter um cuidado ali, né? Sim. Diariamente. Tem gente que tem medo de estar higienizando os cílios, né? Fala, não quero lavar para não cair. Mas precisa de uma higienização diária, né? Que daí é o outro extremo, né? Tem o extremo do que não toma cuidado e tem gente que... precisa ter cuidados, porque para a saúde ocular da pessoa, né? Sim. Então tem que estar tendo sempre esse cuidado, sim. Agora eu fiquei surpresa de achar que os cílios a pessoa pode provocar e não nascer mais os cílios, né? Deve ser... Porque a expressão do nosso rosto é algo que nem... Eu lembro, até mostrei para minha esposa, o Sonic, né? O desenho do Sonic. Sim. Ele fez o desenho e ficou horrível, né? Porque a gente... Eu até vi a explicação sobre isso. Porque a gente vê 2 olhos, nariz e boca, a gente entende como um ser humano. A gente se associa ao ser humano. E ainda mais ficando em pé, que nem o desenho, né? E ele não tinha expressão, né? Ele não tinha sobrancelha, ele não tinha expressão. E aí pra gente é uma coisa muito desconfortável. Sim. Porque... Você vê a cara dele, ele se assusta, ele vê, mas ele não tem expressão e é algo muito incômodo pra gente, né? Sim. E aí, como você vê a importância, né, da sobrancelha, dos cílios, né? Tanto é que tiveram que refazer o desenho, né, colocando expressões mais pronunciadas, né? Ele se assustou, ele precisa parecer que se assustou, né? Ele tá bravo, a mesma coisa, né? Então tem que fazer sinais de expressão. E você vê como é importante, né? Tanto é que quando eu vejo o pessoal brincando e desenha a sobrancelha no bebê, você vê como fica diferente, né? Fica. Porque a sobrancelha é tão importante para nossa expressão, né? Sim. É algo tão... mostra muito o que você está sentindo. Tanto é que se a pessoa errar, né, na sobrancelha, fica com cara desconfiado o tempo todo, né? Coisa, né, estranha, né? Tem que tomar muito cuidado, porque acontece muitos casos. E eu vejo quando eu era adolescente, eu lembro que, não lembro de profissionais, né, dessa área, quando eu era adolescente, mas as meninas da minha escola, elas mesmo faziam, né? E fazia aquela linha de... Nossa, mas fica muito estranho. Antigamente era assim mesmo. E ainda mais quem tem o pelo muito escuro, né? Que fica, tipo, muito esquisito. Né? Hoje em dia não dá nem pra imaginar, né? Não dá nem pra mas imaginar. Antigamente tirava muito, deixava, né, a sobrancelha muito fina. Hoje em dia não. Hoje em dia só limpa alguns fios, mas em volta ali, porque o que... como falei, o que busca é a naturalidade. Então, busca ali os fios mais natural mesmo desalinhado, tal, mas é mais o natural ali, mantendo
o fio mesmo, não tendo o tamanho da sobrancelha, o formato, só a limpezinha mais ali mesmo. Pra poder continuar harmonioso o rosto da pessoa. Aham. E eu lembro de um amigo meu que ele tirava porque ele tinha demais, né? Fazia Aham. uma só, parecia um telhado. Aí ele... E também fazia muita diferença. Faz. Porque ele tinha muito aqui Isso no aqui que meio, né? emenda a sobrancelha, né? Tinha muito aqui em cima, muito embaixo, assim, também. Aham. E parecia mais limpo o rosto, né? Parecia mais... Sim. limpo mesmo, parecia mais limpo o rosto da pessoa, só por ter esse cuidado, né? Só por Aham. esse Pra excesso, fazer né? essa limpeza. Aham. E isso também eu acho que varia de pessoa a pessoa, né? Tem gente que nem... tem gente da minha idade que tem muita barba, eu nunca tive muita barba, tem gente que tem muita sobrancelha, né? Uhum. E tive minha cunhada já que tentava tirar minha sobrancelha. Não, não precisa, minha sobrancelha é pequenininha, Aham. não precisa tirar, né? Vamos ver o que o pessoal tá comentando aqui, Sim. né? A Luciana Nogueira falou que ama, né, o seu trabalho. A Agnes Ferreira falou que meus cílios somente ela sabe fazer, mas ninguém. Ótima profissional. Obrigada, Agnes. A Franciele Mariana falou: Milka, sua linda, é uma ótima profissional e amo muito o seu trabalho, né? Obrigada, Fran. E a, a Luciana falou assim: que não tem coisa mais plena do que acordar todos os dias cilhuda. Ai. Drica Soares também tá mandando boa noite pra gente. Tem bastante gente acompanhando a gente aqui, né? Legal. E aí o Wellington, né, de Curitiba, ele falou que a Ramília, a esposa dele, por muito tempo usou cílios postiço. E devido a isso ela tinha poucos cílios natural, né? Os cílios postiço é bom você explicar pra gente. É aquele que você é pronto, né? E você Sim, cola cola, isso? vem com a colinha e cola. Né? Geralmente é mais maquiadora que trabalha. Eu nunca cheguei a usar, mas a colinha realmente, se você passar muito assim em cima dos cílios, acaba que agride sim os cílios natural. E se você faz esse uso contínuo? Contínuo, agride mais ainda. Porque ela fica uma cola, mesmo quando você faz maquiagem, fica uns dias uma colinha, sabe, grudando assim. E se você puxar, realmente sai os cílios natural. Mas me explica o uso, meu. O uso é que nem você falou para uma festa, para tipo uma maquiagem. A pessoa faz naquele momento e só. Geralmente é as maquiadoras que usam, né? Assim, os cílios postiços. Mas tem gente que usa assim no dia a dia. Mas geralmente, assim, que eu vejo mais são as maquiadoras. Você vai fazer uma maquiagem para uma festa, tem um evento, às vezes você não tá de alongamento de cílios, você coloca um cílios postiço. E não tem problema, você usou uma vez e tirou e... Tirou e já era, daí não pronto. Precisa de novo. O problema é esse contínuo, né? Que eu acho que, na explicou. verdade, até esse cílios postiço dá para estar sendo reutilizado, sim. Eu não conheço muito porque eu não uso, assim, Sim. só quando eu vou fazer maquiagem que eu acabo colocando mesmo. E é legal para quem gosta desse efeito fazer o fio a fio. Né? Porque é muito mais... É uma técnica muito mais aperfeiçoada, né? Do que você simplesmente pegar um pronto, né? E colocar, né? E colocar, exato. Perfeito. Fica até mais bonito, né? Fica bem mais bonito. Mas hoje em dia também há muitas vitaminas para cílios, né? Às vezes, no caso dela, se ela não usa um alongamento de cílios, ela pode estar usando alguma vitamina para ver se reverte isso. Se pode estar voltando a nascer os cílios novamente. E às vezes a pessoa pode não ter essa alopecia, mas pode ficar falhado, assim. Pode, tipo, não ter alguns que não tem mais. Se a pessoa coçar muito o olho. Se coçar muito o olho. Geralmente quem tem rinite coça muito o olho. Nossa. Daí acaba agredindo os cílios também, mesmo não usando alongamento de cílios. Caramba, só de ficar friccionando, né? E tem que tomar cuidado também, que não é só agredir os cílios natural, pode descolar retina, então tem que ter um cuidado com o olho, ainda mais quem usa lente de contato, esse tipo de coisa. Tem um problema aqui, né? Essa questão dos cílios, então, foi algo que você gostou, né? Você foi pegando depois, foi se aperfeiçoando, né? E uma coisa que você partiu depois, né? Porque você foi se aperfeiçoando na parte dos cílios. E como que você passou para outras atividades, né? Depois do alongamento de cílios, eu fiz o curso de depilação, que eu queria lá atrás. Eu fiz o de depilação, depois fiz design de sobrancelha.
Fiz de massagem, daí fiz o de micropigmentação, fiz de depilação a laser, limpeza de pele. Fui fazendo cada vez mais cursos. Então, todos esses atendimentos. Fez toda a parte de estética, mas de forma separada. Isso. Né? E agora também eu tô cursando estética, né? Então legal. eu faço também estética. Que legal. Essa parte muito interessante que eu acho que o pessoal aperfeiçoou bastante também foi o design, né? De sobrancelha. Design de sobrancelha, né? Porque eu acompanhei uma cunhada minha que fez e tinha muito estudo do formato do rosto, do desenho, que coisa que eu não imaginava. Pra mim era algo muito mais simples, né? Tem todo um estudo, toda uma parte por trás. Sim. E aí você também gostou dessa parte? Gostei, gostei bastante. Sim. Tudo que eu faço eu gosto bastante, assim, sabe? Você vai se aperfeiçoando e você acaba pegando gosto por tudo. Eu acho que é prazeroso fazer, é prazeroso receber as pessoas. Porque você não é só sentar, atender e a pessoa te pagar e ir embora. Não, você pega uma amizade, você pega um vínculo, você conversa, você escuta histórias. Então, é um serviço muito prazeroso. E a pessoa se sente muito bem. Eu acho que depois de sair de lá, né, deve sentir nas nuvens. Se sente relaxada. Quantas pessoas não chegam, Milka, só aqui, a hora que eu deito aqui que eu descanso um pouco. Sim. Porque todo mundo hoje em dia vive no automático, né? Na correria, trabalha, casa, filho, marido, e acaba que às vezes não tem tempo. E quando ela vai num salão para se cuidar, é um tempo que ela tem. Uma dedicação para ela, né? Exato. Esse momento é dela, né? É dela, realmente, até porque a mulher se doa muito, né? Que nem você falou, se doa muito pros filhos, pro marido, pro trabalho, né? E aí esse momento é um cuidado dela para ela mesma. Para ela mesma, exato. Isso é muito legal, né? E quando você começou por que você foi por outras áreas, né? Você pegou os cílios, né? E foi para micropigmentação, foi para as outras áreas. Foi uma demanda da sua própria clientela ou porque você queria mesmo ter essa parte? As minhas clientes sempre foram pedindo. Ai, Milka, se você fizesse tal coisa, eu faria aqui com você, tal. E daí eu fui buscando para trazer para elas. E também porque, assim, hoje em dia, você tem que abranger mais áreas de trabalho, porque, por exemplo, se um dia eu não tenho cliente de cílios, não tenho de design de sobrancelha, eu tenho uma limpeza de pele, eu tenho uma depilação. Então, acaba que todos os dias você trabalha. Então, você não fica parada. Por isso que você tem que agregar mais atendimentos. Entendi. Até porque a gente tendo uma cidade pequena, né? E talvez se fosse São Paulo, por exemplo, se fizesse só cílios, você teria movimento só para os cílios, por exemplo. Exato. Né? Agora aqui você tem demanda para outros serviços. Para outros serviços. E você tem que diversificar e ficar com a agenda cheia, né? Digamos assim. E você percebeu alguma coisa que é de época, né? Por exemplo, a parte da sobrancelha ou vai de pessoa para pessoa, assim? Como assim? Por exemplo, se tem no verão, por exemplo, ou no tem frio, mais busca por uma coisa ou por outra, né? Ai, olha, o alongamento de cílios e o design de sobrancelha não sai. Não. Mensalmente tem. Quem faz uma vez não fica sem. Os dois é de 15 em 15 dias, então tem uma procura muito grande. Já a depilação, por exemplo, já é mais uma vez ao mês, já é o mais demorada. A depilação a laser é cada 30, 40 dias. Limpeza de pele, as pessoas buscam mais no inverno. Então, tem tudo isso. Eu acho que, por exemplo, a depilação, algumas coisas acabam tendo, por exemplo, o calor, né? A pessoa quer usar biquíni, esse tipo de coisa. Né? E alguns são porque tem férias no fim do ano, festas, né? Então, sim, também. Nas festas tem uma procura maior. Mas aí vai ser todo mundo, no geral, né? Para poder ficar mais bonito. Não é exatamente um serviço, né? Sim, isso. Porque eu acho curioso, até para minha esposa, no final do ano era aquela loucura, assim, né? Porque era o 13º, era as festas de fim de ano, confraternização, viagem, tudo de uma vez, né? E aí acaba lotando muito a agenda, né? Final do ano você tem que... Eu falo que já lá em outubro você já tem que começar a programar a agenda, se preparar mentalmente também, porque é muito cansativo. Mas é onde aparece muita gente. Aquelas que só querem fazer por causa do final do ano. E você tem que se preparar para isso, para atender e para não... Eu sempre prezo pelas minhas clientes
fixa. Primeiro, agendar elas, para depois agendar os demais. Porque já pensou, eu agendo todo mundo que quer fazer e deixo as minhas clientes fixas que estão comigo o ano inteiro. Então, eu sempre dou preferência por isso. E também tem aquela coisa, né? Eu tô aqui, vou tentar não conseguir agenda, vou pegar a agenda da Milka. Sim. E vou usar só naquele período, né? E às vezes a pessoa não vai, às vezes as pessoas que você conhece, né? Já tem essa frequência. A minha esposa tem esse mesmo problema, né? Então, eu não vou marcar um cliente novo normalmente na sexta-feira no último horário, porque pode ser que essa pessoa não conheça, não venha, né? Então marca num outro horário, né? Essa questão da agenda, ou essa forma de trabalhar, eu queria saber se você teve uma dificuldade, né? Porque você tem 2 agravantes, né? Você trabalhar por conta própria e trabalhar lidando com pessoas, né? Como que você começou? Porque você fazer o curso e se especializando é bem diferente do dia a dia, né? Sim. Lidando com as pessoas. Como que foi isso para você? Começar a trabalhar por conta, começar a lidar com as pessoas, né? Então, de começo foi assim, foi bem tranquilo, né? Até porque você está começando, então você vai se encaixando na agenda ali, é bem mais tranquilo do que hoje em dia. Hoje em dia eu já tenho uma clientela grande, então você tem que se encaixar ali, adequar alguns horários. Geralmente o pessoal trabalha, né? Então quer sempre depois das 6, então você tem que ir conciliando ali o que fica melhor para você, o que fica melhor para cliente. Tem que é muito de conversa. Você vai ajustando, ajustando, né? E depois de um tempo, você foi se profissionalizando, né? Porque o local que você tá é muito legal, né? E depois você foi, aos poucos, foi melhorando a sua... Aos poucos, porque é tudo muito difícil, né? E caro, né? E caro, então você tem que ir aos poucos. E eu falo que cada coisa, desde uma xícara de café, vai até uma autoclave, é uma conquista. Então, sempre você tem que ser muito grato por cada coisa que você conquista. Então, eu sempre fui muito grata por cada coisa, sempre posto, agradeço a todas as minhas clientes, agradeço muito a Deus, porque tudo é muito gratificante você ter e tudo é com muita luta. E nada é assim, que nem ver hoje um espaço montado, não foi do dia para noite, foi de anos. Então, você tem que sempre ir aos poucos, vendo o que é prioridade, essencial, o que você precisa primeiro, para depois ir fazendo o que não é tão essencial. E algumas coisas, né, que nem, por exemplo, a autoclave é um exemplo, é que é uma necessidade de higiene, né, é uma necessidade que você precisa ter asepsia ali, né, nos materiais que você tem. Só que nem todo mundo vai ver, entendeu? Vai reconhecer isso, né? Você precisa avisar, não, todos os materiais são esterilizados, né? Tem que, inclusive os materiais que vão no autoclave são diferentes, né? São caros. São né? mais caros, exato. É uma coisa que aos poucos as pessoas que a gente está recebendo as mensagens conseguem entender esse profissionalismo que você tem, né? Mas você também tem que ir educando as pessoas aos poucos. Né? É aquela coisa, né? Entra aí o Instagram. Você tem que ir lá, postar, falar o porquê da importância de estar esterilizando o material, postar uma foto esterilizando o material, de como você prepara os seus produtos para ser esterilizado. É você divulgando o seu trabalho, né? Então, você tem que estar sempre falando para que as pessoas saibam a importância, porque nem todo mundo conhece, como você falou. É uma prova de competência, né? Mostrando como é feito. Eu acho que exatamente isso é uma coisa que causa muita desconfiança, né? E você mostra ali como que você faz aquele trabalho, né? Porque essa asepsia, ainda mais para algumas coisas que nem a micropigmentação, né? São coisas muito complicadas, né? Pra gente poder lidar, né? Com essa pessoa, né? E até num design de sobrancelha simples mesmo, né? Você pode estar transmitindo algumas doenças, né? Então, eu sempre prezei muito por esse cuidado. Eu acho muito importante e acho importante as pessoas saberem que precisa desse cuidado, porque tem gente que não tem o conhecimento. E é uma parte que precisa muito, em todo salão deve ter. Porque é muito importante mesmo. Tanto para cliente quanto para gente, né? Claro, né? Que você que tá ali no dia a dia, né? E é um equipamento caro, né? Um equipamento... E faz uma diferença muito grande, né? Faz. É uma coisa que também agrega valores ao seu serviço, né? Sim. Vou acompanhar aqui o que o pessoal tá comentando, né? Deixa eu ver... aqui a Sabrina Ramos falou que você é uma ótima profissional. Né? Obrigada, Sabrina. Ana Lúcia falou que os cílios da minha filha ficou muito lindo, super indico, né?
Deixa eu só ver aqui o que a que a Rose Feliz falou que naquela cama quentinha não dá pra ficar estressada na hora de estar fazendo os cílios, né? A Jane Antônia falou todo sucesso, minha amiga. Né? Obrigada, Jane. E aqui tem uma pergunta curiosa aqui, né? Você já recusou fazer uma micro por saber que não ia combinar com a pessoa? Por exemplo, uma cliente que é uma micro bem preta, igual da atriz tal. Assim. O pessoal chega com uma foto, chega com uma coisa e fala assim, não, eu quero ficar desse jeito aqui. Já recusei. Já recusei, já teve uma cliente minha que chegou e a micro dela era muito fora do desenho da sobrancelha dela, bem maior, muito maior. Ela, ai, meu, o que eu quero fazer? Eu falei, ai, não dá pra fazer. Pra você fazer, você tem que remover no laser, fazer toda a remoção para depois poder fazer. Falei, não vai ficar legal, explico direitinho. Fui, desenhei a sobrancelha dela, mostrei onde estava fora, o que estava acontecendo. Já recusei sim. Essa é uma parte também muito importante do trabalho. Você tem que saber até onde você pode ir e onde você não pode ir. E recusar um trabalho não quer dizer que você é uma má profissional. Quer dizer que você é um excelente profissional e que sabe o que está fazendo e sabe que não pode. Sim. Até porque também tem uma margem, né? Que nem você falou, por exemplo, tem gente que gosta dos cílios um pouco mais cheinho, um fio mais alongado. Tem outro que daí é uma margem, né? Pra pessoa ter o gosto. E tem coisa que foge da curva, né? Né, Milka? Tem coisa que você estaria se arriscando, porque se a pessoa se arrepender amanhã, né, ela vai falar mal e vai respingar em você como se você tivesse feito daquele jeito, né? É uma coisa que você, né, leva um bom tempo para você ser conhecida, para as pessoas falarem de vocês, porque é muito o boca a boca, né? Sim. E uma pessoa pode acabar com tudo isso, então tem que tomar muito cuidado nisso, sim. Caramba, que legal, né? Uma coisa interessante, né, que você citou, era o fato da gente poder ir se aperfeiçoando para poder, acho que, pegar isso também, né? Porque conforme você vai vivenciando ou se aperfeiçoando, você vai entendendo o que qual é o limite que você poderia ir, né? Isso. Eu acho que essa formação, né, profissional te dá embasamento para falar, desse jeito não faço, porque não seria o jeito correto, né? Sim. Que legal. Tem que estar se aperfeiçoando sempre, né? Eu costumo fazer uma vez ao ano um workshop, né? Ir para um workshop, escolho algum lugar e vou e faço. E você sempre... Muitas vezes você escuta muita coisa que você já sabe. Mas sempre tem produtos novos, sempre tem técnicas novas. Então, você tem que estar sempre se aperfeiçoando mesmo. É uma área que sempre inova em questão a produtos, materiais. Então, você tem que estar sempre por dentro. E tem algumas feiras que são muito legais, né? Tipo a Beauty Fair é muito legal, é bem grande, né? Estética eu não sei se já foi final de semana passado, é esse também, é bem legal. Eu gosto de ir em evento, né? Eu adoro. E eu gosto de ir também um pouco mais de tranquilidade para aproveitar, olhar, fuçar, né? Das minhas empresas eu fui semana passada na Feicon, que era um absurdo de gigante, né? Sim. E eu acho muito legal, porque tem sempre uma empresa que está trazendo uma coisa nova, né? Tá trazendo alguma coisa curiosa. A gente pega um bom de brinde. Né? Legal. E assim, dentro dessas feiras também tem os eventos que acontecem lá dentro, os cursos workshop, lá dentro. Né? Workshop, Então é legal também sempre se procurar, porque tem várias áreas, né? Dá pra pessoa aprender bastante. E às vezes tem um profissional que você quer conhecer, que você acompanha o trabalho. Exato. Sempre tem profissionais que você acompanha. Não, e uma coisa que eu acho muito legal, né? Que nessas feiras tem bastante, são os fornecedores novos, né? Sim. Então o cara chega com uma nova técnica, com uma nova coisa. Então às vezes você talvez não compre ali uma coisa, ou talvez você não conhecer aquela pessoa, fala, agora eu vou pegar esse cartão, vou conhecer o trabalho dela, vou seguir, vou fazer um curso, Nossa, é realmente muito legal, né? E sem contar aqui aquele segmento, né? Que tem muita, que nem por exemplo o setor da beleza no Brasil movimenta muito dinheiro, né? Então sempre tem alguma coisa nova, sempre tem uma maneira melhor de fazer, né? Sim. Então é uma coisa muito legal, né? E aqui, inclusive eu vou mostrar depois, né?
Mas uma coisa interessante do seu Instagram, né? Eu acho que de outros profissionais da beleza também, é que quando a pessoa acompanha o seu trabalho, ela sabe mais ou menos o que você vai fazer, né? Igual um tatuador, né? Ela não vai chegar que nem, por exemplo, da pergunta aqui, pedindo uma sobrancelha completamente preta para você, porque Sim. entende qual é a forma que você trabalha, né? Uhum. Eu acho que isso é interessante, porque quando a gente chega para um tatuador, né? É a mesma coisa. Primeiro eu vou olhar o trabalho dele, né? Para poder ver o que ele faz. Pedir algo que faça sentido, né? E a sobrancelha você deu um exemplo, né? E a sobrancelha eu acho que é mais fácil do que os cílios, né? Por exemplo, se a pessoa tem falhado, se a pessoa comete algum erro, né? A micropigmentação resolve tudo? Resolve, a micropigmentação resolve sim. Geralmente, antigamente, como tirava sobrancelhas mais fininhas, então tem muita gente com sobrancelha com falha, então a micro resolve, acaba que se enquadra nessa parte. Que legal. Eu tenho um primo meu, a Amanda vai se lembrar aqui, né? Que quando ele era pequeno, ele tinha uns 6 anos, ele raspou uma sobrancelha inteira, né? Foi o Luiz Fernando, né? E aí, não sei porquê, ele raspou uma sobrancelha inteira. E aí quando a gente foi falar pra ele, o que você fez, né? Não, é que eu fui abrir o armário e caiu o negócio. Ele já tem uns 6 anos, né? Sim. E caiu. Falei assim, poderia ter feito uma micropigmentação nele, lembra? Ou, ainda bem que cresce, né? Cresce, cresce de novo. Mas deve ficar muito engraçado, né, Diego? Ficar só desconfiado, assim, negócio. Com uma só, né? Igual o Zé Bonitinho, né? Muito legal. Depois aqui eu vou colocar o Instagram pra gente poder acompanhar um pouco do seu trabalho, né? E quando você fez o primeiro curso, você já tinha a ideia de montar o seu espaço? Ou você quis trabalhar em algum outro lugar, algum outro salão? Como que foi esse começo? No começo, eu trabalhei num salão lá na Vila Galhardo mesmo, onde que eu moro, né, no bairro. Era um salão bem pequenininho, só que depois a moça acabou fechando e pouco tempo eu fui atender no quarto. Sim. Então eu desmontei o quarto dos meninos, dos meus filhos, e comecei a atender lá, mas assim, acho que foi tipo uns 2 meses. Daí depois eu já aluguei uma casa maior, que tinha uma garagem no fundo, e dessa garagem hoje é onde eu atendo, onde é meu espaço. Ah, que legal. Eu fui arrumando ela aos poucos para poder atender lá. Que é onde tem o vídeo aqui, né? E é muito bonitinha, né? É muito bonitinha, é muito bem ajeitadinho. Tem ar-condicionado, tem né? Que legal, ficou muito bem legal. Bem confortável. Nesse período, né, que você montou a salinha, você já tinha todos os seus serviços ou você teve que ir adaptando a sala para poder ter os outros serviços? Fui adaptando. Aos poucos, aos poucos. Porque alguns eu imagino que são bem diferentes, né? Por exemplo, a questão da micropigmentação ou dos cílios, a pessoa tem que deitar, né? Sim. Então você tem que ter um espaço adequado. A maioria é tudo deitado, tudo na maca mesmo. Sim. O que muda do alongamento de cílios para design de sobrancelha e micro é a depilação mesmo, que daí eu trabalho numa maca reta, então tem que afastar essa e colocar uma maca reta, que é uma maca mala, que eu dobro ela, abro ela. Então a única que eu tenho que estar mudando. E você chegou a fazer algum atendimento em domicílio? Não. Não? Não. Porque é uma coisa muito ruim, né? Minha esposa, é muito desconfortável. É bom para quem recebe, mas minha esposa mesmo, como ela fazia podologia, ela foi um caso ou outro de alguém que tinha uma dificuldade de mobilidade, assim, né? Porque é algo que não tinha como ficar sem, né? Sem uma pessoa que está acamada, alguma coisa assim. E tinha que cortar a unha porque acaba nascendo encravado, ou tinha algum outro problema, né? Sim. Mas é muito desconfortável, né? A pessoa porque consegue... é muita coisa que você precisa levar, às vezes você acaba esquecendo. Sim. Então, não cheguei nunca a atender a domicílio. Até porque eu acho que uma coisa interessante, né, que você falou, é que a pessoa se dedicou naquele momento para ela, né? Então, ela ia até o local, muda bem isso, né? Muda bastante. Muda bem isso. Nesse momento, ninguém me enche, eu vou estar aqui, né? Cuidando de mim, fazendo... né? A pessoa fica mais tranquila, mais à vontade, né? Sim. Descansa mais. E você muito trabalhando de maneira adequada, né? Sim. Com as suas coisas à mão, né? Hoje você trabalha sozinha lá? Não, eu tenho a Vanessa que trabalha comigo. Sim. Tenho a Vanessa, tem acho que uns 6 meses que ela tá comigo. Ah, que legal. Ela faz pé, mão, cabeleireira. Então eu também tenho ela que trabalha junto comigo. Que legal. Uma parceria bem legal que a gente formou aí.
expandiu, né? Isso. E trouxe outros, porque isso é uma coisa que o serviço, a gente tem esse problema da escala, né? Chega uma hora que eu não vou conseguir atender as pessoas, não vou conseguir. E eu acho uma coisa legal é que as pessoas se sentem confortáveis, né, com você. E ela queria fazer, né, as coisas com você. Então, quando você não tem muita agenda, quando você ainda consegue mais um pouco mais pra frente, tudo bem, né? Mas chega um momento que você vai... E é bem legal de ter ela, assim, que, por exemplo, a pessoa deita lá pra fazer uns cílios, 2 horas e pouquinho. Sim. Então, nesse tempo, ela também consegue fazer um pé, uma mão. Então, concilia. Acaba legal. que diminui ali o tempo da pessoa num salão também, Sim. vamos dizer. Nossa, e a pessoa deve ficar... Fica. Se sente muito bem. Geralmente o pessoal gosta muito. Nossa, eu imagino, né? Já saio daqui pronta. E quando você começou a ter o seu primeiro dinheiro, o seu primeiro negócio, aí você se empolgou, você gostou e falou, não, é isso que eu vou fazer. Sim. Que mulher que não gosta de ter o seu dinheiro, né? Por muito tempo fiquei sem trabalhar, dependendo do meu marido. Tudo que eu ia comprar ou precisava, tinha que ver com ele, né? Porque só ele trabalha, manter casa e tal. Então, foi muito bom. Hoje em dia, a gente se ajuda muito, a gente é muito parceiro. Hoje eu posso também ajudar dentro de casa, mas antes era só ele mesmo. Aí é uma questão pessoal também, né? De você comprar suas próprias coisas, né? Sua intimidade tá ali na sua mão, né? Pra ter esse dinheirinho, né? Essas coisas. E pros seus filhos, trabalhar dessa forma foi melhor do que arranjar um trabalho convencional, né? Você conseguiu ter um pouco mais de liberdade, digamos assim? Porque para uma criança você tem que ter uma consulta, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? A gente consegue conciliar, né? Quando tem alguma consulta, alguma coisa, você já marca ali na agenda para não fazer atendimento naquele horário. Sim. E acaba que por eu atender em casa, mesmo sendo assim num espaço separado que não é dentro da minha casa, é confortável. Eles estão sempre ali, eles entram, às vezes falam, ah, mãe, tô aqui, ai, mãe, acordei, vou fazer meu café. Então eu tô sempre por ali. Chega a hora de ir para a escola, naquele período eu já não marco ninguém para levar, para pegar ônibus. Então tem todo esse cuidado, acaba que é um conforto também para mim e para eles. E é uma segurança difícil de ter preço, né? Porque é uma das coisas que trabalhar por conta própria da mesma empresa tem um preço complicado muitas vezes, né? Porque as pessoas fantasiam demais, né? Acha que é muito fácil. E se você compra um carro, alguma coisa, acha que você está ganhando muito dinheiro, né? E não é assim. Não é assim. Não é. Você tem responsabilidades e quando acontece algo igual a pandemia, né? Que você fica muito perdido. Mas tem coisa também que não tem preço, né? Sim. Que nem, por exemplo, eu posso ir no horário de almoço, pegar minha filha no colo, brincar com a minha filha e depois voltar pro trabalho, né? Isso é uma coisa... Vale muito a pena, mas, né... Tudo na vida tem sacrifício, né? Então tem hora que você tem que sacrificar algumas coisas. E tem um esforço que normalmente as pessoas não enxergam, né? Não. Não, porque às vezes você pode até não estar em atendimento, mas você está trabalhando. Porque você está trabalhando no Instagram, você está agendando. Então você está sempre trabalhando, estudando, exato. Porque é um segmento caro, né? De você tem que renovar seus materiais de tempos em tempos. Sim. Você tem tem insumos que você precisa adquirir, né? Sim. E às vezes eu preciso pintar de novo tal parte, eu preciso arrumar a lâmpada aqui, eu preciso trocar o equipamento. Isso tudo tem um custo, né? Tudo tem um custo, A Drica Soares falou que você é maravilhosa, que Deus te abençoe grandemente. Obrigada, Dri. A Geisa Ruiz falou que muito sucesso para você, desejando muito sucesso. Obrigada, né? Geisa. E uma coisa que o Hélio está perguntando aqui é que a micropigmentação, qual a diferença da micropigmentação para uma tatuagem? Ou é muito parecido, né? Olha, é um procedimento parecido, porém a micropigmentação não é numa camada tão profunda que nem a tatuagem, é numa camada mais superficial. Sim. Então ela acaba que com 6 a 8 meses ela vai clareando, ela vai apagando. Antigamente fazia numa camada bem profunda, então ficava aquela sobrancelha bem mais marcada, que durava anos. Hoje em dia não, hoje em dia ela é numa camada bem superficial e que dura de 6 a 8 meses, até 1 ano e meio, dependendo muito da pele da pessoa. Se é uma pele mais oleosa, dura menos. Se é uma pele mais seca, pode ser que dure um pouquinho mais.
Então já é feito de propósito para não durar tanto. Porque daí Sim. você renova, é mais fácil É renovar mais do fácil que renovar. ficar, Aham. ficar algo permanente, É, né? porque antigamente fazia uma vez, nunca mais precisava Sim. fazer. Demorava muito tempo. Hoje em dia, não. Hoje em dia você já faz com mais frequência esse retoque. Mas mesmo desse modelo antigo, ele durava, ele tinha um tempo determinado, né? Não permanecia igual a tatuagem, né? Não, não permanece. Vai clareando, ela vai ficando acinzentada. Sim. Mas demorava bem mais. Assim, uns 2 anos pra fazer. Caramba. Então, se demora tanto assim, devia fazer uma grande diferença a hora que a pessoa acabou de fazer, né? Sim. Deve ficar bem pronunciado, né? Dá. Na hora que faz, na verdade, fica bem preto É. mesmo. No dia seguinte fica mais ainda. A pessoa tem que ter um pouquinho de paciência, porque senão se dá uma assustada ali na hora também. Tem todo um processo. Calma, não vai ficar assim, a pessoa tem já todo um sai processo em da choque, né? cicatrização. Você tem que explicar, conversar bem com a cliente, falar Cuidar, como que vai né? ficar, os cuidados tal. Pra não se assustar, porque senão dá uma... Fala, nossa, mas vai ficar muito assim. Tem gente que fica Fica com parecendo medo. um desenho. Aham, eu falo, não, calma, vai cicatrizar, vai clarear, vai ficar mais natural. E hoje, quando a pessoa faz, ela começa a clareando, dela retoca ou ela tem que esperar esse período, né? Ela retoca. Retoca? Vai muito do gosto de cada pessoa, mas geralmente retoca. Com 6 meses já começa a incomodar, ou tá chegando o final do ano, quer ficar com a sobrancelha bonita pra festa, já retoca também. A pessoa mesmo vai vendo, vai aham. vendo, E se sim. é uma pessoa que tá contínua ali comigo, também já fala, olha, mais um pouquinho dá pra gente tá retocando só micro, tal. É tudo a gente vai conversando ali Que no legal, dia a né? dia. E eu acho a primeira vez que eu entendi o que era micropigmentação, eu fiquei fascinado com a delicadeza do fio, né? Sim. Que como parece Um fio um realista. fio realista, né? Aham. Nossa, e é algo tão fininho assim que eu falei, nossa, bem como você delicado. consegue imitar um fio da sobrancelha? É uma coisa- Aham. E fica muito legal, né? Principalmente quando você falou de fazer um visagismo, Sim. fazer algo que combina com o rosto da pessoa, como faz diferença, né? Faz É. toda a diferença. Que legal. Eu vou acompanhar o que o pessoal está comentando aqui, né? Conforme o pessoal for mandando mensagem, eu vou falando aqui para você. Hoje, né? Para quem ainda mais é mãe, né? Teve uma questão de buscar essa independência que nem você fez, um recomeço, né? Esse mercado da beleza ele tem muito espaço, né? Mas o que você recomendaria? Você recomendaria que a pessoa fizesse que nem você, fizesse um curso, né? E já tentasse trabalhar ou se adaptar? Como que você recomendaria para essas pessoas que estão numa situação parecida com você, né? Tem Que filho quer pequeno, iniciar, quer começar o seu negócio, né? Primeiro, eu acho que a pessoa tem que ver, né, o que ela gosta, ali, a área que ela deseja seguir. E se deseja seguir na área da beleza, e fazer o curso, tem que treinar bastante, fazer bastante modelo. Sim. E depois começar a divulgar, né, o trabalho para poder as pessoas ter procura, ter o conhecimento. Mas eu indico sempre treinar bastante. E que o seu fazer trabalho também é muito bastante visual, modelo. né? Então a pessoa tem que ter uma vitrine ali, né? Tem que ter. Inclusive, eu também dou curso, né? E eu tenho uma aluna minha que esses dias me mandou mensagem. Nossa, Milka, realmente, como você falou, a gente tem que treinar, né? Tem que treinar, tem que estar sempre treinando, que vai cada vez melhorar. Se na primeira dificuldade que aparecer, você desistir, você não vai saber se vai dar certo. Você tem que encarar as dificuldades ali no dia a dia, né? Sim, é uma coisa que eu queria chegar bastante nisso, que é essa parte do curso, né? Porque eu acho que é uma coisa muito legal, né? Quando você acumula muito esse conhecimento, né? Chega uma hora que, de forma natural, você precisa repassar isso, né? Sim. E como foi para você começar a ministrar cursos, né? As pessoas que te procuravam para poder fazer o curso? Sim, bastante gente me mandava mensagem se eu já estava dando curso, Sim. quando que eu iria iniciar. Daí foi onde que foi surgindo a vontade de dar curso e de fazer. Sim. É uma coisa que eu não divulgo muito. As pessoas geralmente, diariamente, têm mensagens sobre os cursos, tal, perguntando. E eu vou explico como que funciona, o método, tal. Algumas pessoas se interessam, faz, outras não, outras falam, vou esperar um pouquinho, logo eu vou fazer. Sim. Mas hoje tem bastante procura pelos cursos, sim. Sim, que legal, né? Aham. E é tão legal quando
alguém ter oportunidade, né, que nem você de oferecer essa especialidade igual você recebeu, né? Então Sim. é uma coisa muito legal e ainda mais fácil do que na época que você teve que ir atrás, né? Exato, Muito mais, hoje em muito dia mais fácil de acessar, né? hoje em dia você faz um curso, você pega praticamente ali todas as técnicas, né? Então é Sim. mais fácil de aprender. Porém, às vezes é muita informação. E eu costumo dar uma assistência, assim, nos cursos. Por exemplo, 2 dias de curso inteiro, mas olha, quer estar fazendo modelo, quer vir aqui fazer em horário vago, traz sua modelo, vem aqui, eu te auxilio. Eu auxilio bastante as minhas E é bem alunas. diferente, né? Fazer com modelo, assim. Eu bem... auxilio pós-curso também, auxilio pelo WhatsApp, manda dúvida ali, eu tô sempre auxiliando elas. Caramba, que legal. Porque eu acho que essa parte do curso, né, ter alguém com que você possa contar, né, ter acessível é É legal. muito importante. Muito importante, né? Porque tirando essa questão da pessoa, tem aquela que precisa trabalhar o profissional também, né? A cabeça do profissional, né? A segurança, a confiança, né? Sim. Que é uma coisa difícil, Que né? é difícil. Pra você ensinar a pessoa, você tem que ir transmitindo a confiança, né? Geralmente, quando as meninas vêm pra fazer, eu sinto muito medo delas, né? Eu falo, gente, não pode ter medo. Tem que ir, tem que ir fazendo com cuidado. Você aprendeu, você sabe. Tem dúvida, manda mensagem, pergunta. Pergunta o tempo todo para sua cliente se está tudo certo, se ela está sentindo algum desconforto. E falei, não tem o porquê ter medo. Sim. É só ir treinando e vai dar tudo certo. Sim, então tem que ter essa confiança, Sim. né? Eu tenho antes de mostrar o seu Instagram aqui, eu tenho uma pergunta também qual foi o maior desafio que você enfrentou, assim? Você deu um exemplo, por exemplo, dos erros, né? Que você tem que ir aprendendo a lidar com esse tipo de situação que pode ocorrer com qualquer um, né? E queria que você me falasse qual foi o principal desafio que aconteceu no seu período, né? Olha, eu tive bastante problemas, assim, no período, quando eu iniciei o curso de alongamento de cílios, com olhos vermelhos, olhos irritados. Por mais que eu buscasse outros cursos, se aperfeiçoasse, eu tinha alguns problemas disso, tentava sempre orientar, dava total assistência. Então, teve bastante dúvida. E onde eu onde eu busquei para tirar as minhas dúvidas, foi fazer um curso mais avançado em saúde ocular, para que pudesse entregar um resultado melhor, para que não sentisse aquele desconforto. Porque se a pessoa abre um pouquinho o olho ali, irrita o olho, dói, fica uns 3 dias bem vermelho. Então, foi uma das maiores dificuldades que eu tive lá no início. Não, e é uma coisa bem interessante, fazendo a pesquisa, né, sobre o seu trabalho, é uma coisa que eu não costumo ver, né, em profissionais da área, seria essa especialidade, né, de saúde ocular, né, para alguma coisa assim. Mas é algo que faz todo sentido, né, você falando agora, né, para que você consiga identificar e poder ajudar quem tiver uma situação parecida, né? Que tem um olho um pouco mais sensível, tem né? um olho mais sensível, às vezes fica irritado, ou aparece com um terçol, ou alguma alergia ali. Então, eu não sou, um oftalmo, que já ouviu, nossa, meu que tem curso. Não tenho curso. Eu tenho um curso em saúde ocular para lash designer. Sim. Então, eu sei solucionar e resolver alguns problemas que podem vir a ocorrer. Sim. Mas eu vou identificar, vou poder falar o que está acontecendo ali e vou encaminhar a pessoa. Olha, você pode ir para um oftalmo, ou você pode ir no médico, que já apareceu bastante gente com terçol. Teve uma época que começou a dar muito terçol. Daí todo mundo veio, nossa, será que é por causa dos cílios? Falei, não, gente, tá numa época que tá dando mesmo. Então, você orienta, mas você tem que ir no médico, pegar uma pomadinha para sair e tal. Então... E uma coisa dessa, se a pessoa fez o cílio, ela atribui ao cílio. Sim, né? Por exemplo, que nem a própria conjuntivite, né? Que é uma inflamação da conjuntiva. Se a pessoa fez aquilo na semana que ela está com cílio, foi uma coincidência, digamos, ela vai atribuir aquilo e vai te procurar, aos né? cílios, então... Que foi o que ela fez diferente, né? Qualquer coisa que aconteça ali, meu olho amanheceu inchado. A pessoa vai te mandar mensagem. Sim. Então, você tem que saber como solucionar aquilo, resolver, falar, identificar. Olha, faz uma compressinha gelada, vê se melhora. Porque, às vezes, a pessoa dormiu um pouquinho demais e acordou com o olho inchado, então ela já acha
acha que é por causa dos cílios. Ela depois manda mensagem, não, já tá tudo certo, já resolveu. Que legal. E orientá-la corretamente, procurar um oftalmologista, um médico, né, em casos que seriam essa necessidade, né? E chega algum caso assim que não dá para mexer, por exemplo, que nem eu dei um exemplo da conjuntivite. Se ela chegou assim, não dá para mexer, né? Ah, com conjuntivite nem Não, pode, não. nem pode, né? Não pode porque contamina todo o espaço, né? Sim. Então você vai contaminar suas pinças, seu local de trabalho, e a conjuntivite você pode passar para todas as outras clientes. Você tem que ter toda aquela higienização, mesmo tendo acontece de passar. Então não tem como fazer se tiver com conjuntivite. Ou qualquer outra irritação também o melhor é esperar, né? Esperar. Esperar. Aí você que tem que, como profissional, olhar ali e falar, olha, não dá. Vamos esperar melhorar um pouquinho, daí a gente faz de novo. Sim. Assim porque é bom para a pessoa também, né? Porque se ela tem uma... Não chega a ser uma inflamação como a conjuntivite, mas ela tem uma irritação, é melhor passar, porque aquilo pode... Ela pode se sentir mais ainda induzida a coçar, a mexer, né? E piorar, e né? automaticamente, né? A pessoa vai coçar mais o olho, vai ficar mais irritado. Então você tem que ter todo esse cuidado. Muito legal. Vou acompanhar aqui o que o pessoal está falando. A Sol tá falando que a Milka é guerreira, que Deus abençoe seu sucesso sempre. Amém, né? Obrigada. E ela acompanha que você está sempre se aperfeiçoando, né? Muito legal esse acompanhamento das pessoas. E eu vou compartilhar aqui agora, Diego, o Instagram dela, né? Pra a gente poder mostrar um pouco aqui, né? A forma que você colocou. Então eu achei muito legal, né? Que aqui a gente está falando da saúde ocular, né? Que você colocar. E é muito legal isso, né? E uma coisa interessante é a maneira que você tira foto, né? Porque deixa bem visível, né? É uma coisa bem legal, né? De você ter esse... É visual, né? O seu trabalho, né? Então precisa tirar boas fotos, né? Destacar bem, né? Que legal, né? E tem alguma coisa que você gosta mais de fazer? Os cílios. Os cílios? Os cílios. Nossa, que legal. É desse jeito que a gente Isso, faz? aí é um pouquinho do passo a passo. Uma pinça isola, a outra vinha acoplando. Aí mostra um pouquinho. Você deve ter uma mão muito precisa, né? Tem. Deve ser bom para fazer trabalho manual, ajudar os filhos num trabalho de arte, porque a mão precisa. Eu falo que é um momento também que eu paro e eu relaxo, esqueço tudo que tem lá fora para fazer esse trabalho. É um trabalho bem que você precisa muita atenção. Que legal. E essas marcações que você faz? A marcação de acordo com o tamanho que vai usar, com o mapping que vai usar para o olho de cada cliente. E você faz com as duas mãos? Com as duas mãos. Meu Deus, hein, Diego? Pensava com uma precisão dessa, hein? Sim. E você não teve dificuldade de fazer isso? Porque é um trabalho minucioso, né? Porque você falou de treinar, deve ser difícil. No começo tive bastante dificuldade. Como eu falei, aí você tem que ir treinando bastante, fazendo bastante. Nossa, e é tão legal a pessoa ver isso, né? Porque deve passar muita segurança para ela, né? Se a pessoa tá insegura de como que é feito, né? A asepsia, a luva, todo o cuidado que você faz, né? Muito legal. Eu tinha visto também um vídeo aqui do seu espaço, né? Que seu espaço é muito legal, né? Olha que legal, o laser, é isso, né? Não, esse daí é um... Ai, deu branco. Nossa, esqueci, deu branco o nome. É a criolipose de placas, para redução de medidas. Que legal. Nossa, a pessoa faz o trabalho completo lá. Faz, Esse é seu filhinho? Esse é meu filho, o Anthony. Mais novo? O mais novo. Esse menino, 9 anos já, hein? Até meu marido entra no ritmo. Coloquei pra trabalhar também. Que legal! Nossa, esse aqui é o laser? Esse é o laser, depilação a laser. Caramba, que legal. Nossa, minha sogra faz depilação e ela adora fazer depilação. Ai, é muito bom mesmo, o resultado é muito impecável. E eu acho muito curioso isso, né? A diferença das pessoas. Tem gente que chega pra minha esposa e fala, nossa, você mexe com o pé dos outros, credo, meu Deus do céu. E ela é uma coisa que ela adora, que ela... Sim. Né? E... Nossa, tem gente que fica muito, né? É uma mistura da foto com o trabalho que você faz, né? Sim. A diferença fica muito Dá uma grande, diferença bem legal. E
esse lifting que você coloca Lash aqui? lifting, também é um trabalho nos cílios. Aí é um produto que você passa nos cílios para deixar os cílios mais curvadinhos, os cílios natural mesmo, sem Sim. alongamento de cílios. Ah, que legal. Também tem esse Então trabalho. tem gente que tem um cílio já bonito e gostaria de Só deixar mais curvadinho, mais alongadinho, dá para estar fazendo. Fazer isso é aquele... Tem um Curvex, né? Também, Isso. que faz isso Não, também. mas não é com um Curvex. O Curvex é um mecânico, né? E esse é com produto que É com você produto, ele já tem uma durabilidade maior, que é de 30 a 40 dias. Eu vou deixar aqui disponível então, amanhã a gente vai colocar o episódio, né? A gente coloca, ó, que eu falei do Milka Pires, ó. Quem consegue colocar o nome e sobrenome assim no Instagram, né? Ninguém, né? Se colocar Eric Araújo, vai ter 3.000 Eric Araújo. Mas tem bastante Milka também, viu? Porque ficou fácil de escrever, fácil de falar, né? Uhum. E aí eu vou deixar aqui o contato pro pessoal procurar, olhar os seus trabalhos. Ah, aqui tem do seu espaço, né? Que a gente tava falando, né? Porque, deixa eu ver se eu vou conseguir ver. E é muito legal. Quando eu vi. Esse daí foi logo quando eu iniciei. Hoje tá totalmente diferente. Tá bem diferente, né? Oh. Olha que legal. Viu que é uma assim portinha da garagem. Nossa, é tão legal ver isso. Né? É uma delícia, é gratificante. Muito legal. A primeira sala que a Amanda atendeu, que eu fui lá com meu pai pintar. Né? Nossa, é muito, muito legal ver as fotos, né? Sim, é gostoso. Vai é um aos espaço poucos. muito aconchegante, né? Uhum. Eu lembro disso aqui, né? Quando eu vi a primeira vez o vídeo, né? Uhum. Eu falei, nossa, que cuidado. O pessoal realmente sente muito legal. Tem que ter todo esse cuidado, né? Eu acho muito legal. Que a gente chega, toma um cafezinho, bate um papo, depois a gente vai, faz todo o serviço. Colocou os filhotes para trabalhar ali. Coloquei também. Todo mundo entra para trabalhar, viu? Trabalha bastante. Que legal. Então, o pessoal pode acompanhar, né? Milka Pires, além do trabalho dela, ela coloca muita dica interessante, muita coisa. A gente faz um trabalho de pesquisa, né, acompanhando. E olhar esse dia a dia é muito legal, né? Então, podem acompanhar lá o Instagram dela. Eu vou deixar também nas redes sociais depois, quando a gente divulgar o episódio para o YouTube, para o Spotify, para que a gente consiga seguir o Instagram dela e a gente marca também, né? Quando a gente compartilha, né? E aí uma coisa que, inclusive, foi minha mãe que perguntou aqui. Obrigado por acompanhar, viu, Marlene? Achei que você não estava online aqui. Ela falou que se depois da micropigmentação tem gente que desenvolve alergia, alguma coisa assim. Tem algum teste normalmente que você faz ou que dá para saber se... Dá para fazer um teste, sim. Você faz um fiozinho com a lâmina atrás da orelha e com a tinta que vai estar usando no procedimento. Daí nesse teste você vê se a pessoa tem alergia ou não. Até hoje nunca aconteceu de eu pegar um caso alérgico. Mas a gente faz sempre esse testezinho, sim. Porque tem gente que nem a Karine, que trabalhou comigo, ela é muito alérgica a quase tudo. Então nesse caso, quando ela já tem esse anúncio, você vai fazer o teste, já né? Faz o testezinho ali antes. Para poder ter certeza, né? A gente já tem uma ficha de anamnese que já é para perguntar se a pessoa tem alguma alergia, quais são as alergias. Faz o teste sempre antes do procedimento. Muito legal, porque não é uma coisa, algo bem não definitivo, né? Mas tem um período longo que permanece na pessoa, né? Então, aí a Mariane Diniz está falando que você é uma pessoa maravilhosa, né? Legal ela tá acompanhando aqui também. Obrigada, né? Mari. E uma coisa interessante aqui, né, que eu acho que incentivou muito o seu trabalho foi a paixão pelo que você faz, né? Sim. Influenciou no atendimento, no curso. Não tem como a pessoa fazer isso sem gostar, né? Isso é uma coisa muito legal. E tem algo que você ainda gostaria de mudar? Que você fala assim, não, ainda não cheguei ainda. Tem, sempre. Eu gosto sempre de estar mudando, tenho mais cursos que eu pretendo estar fazendo aí, trazer mais técnicas novas, materiais novos. Eu gosto sempre de trabalhar com coisas que proporcionam conforto para cliente. Então, assim, ainda não tô onde eu queria.
Então, Sim. eu estou trabalhando para que cada vez eu possa melhorar mais o espaço e o Sim. atendimento também. Ainda bem, né? Porque Sim. se a gente Aham. tá sempre desconfortável, buscando melhorar sempre, né? Sim. Uhum. E tem coisas que ao longo do tempo vão se renovando naturalmente, né? É tudo aos poucos, né? Sim, Com o tempo. De uma vez a gente não consegue, não é no estalar do dedo, né? Tem sim. todo um trabalho por trás. Você tem que ir aos poucos, estudando o que você quer, melhorando e vai fazendo. Até eu acho tão curioso essa área da beleza muda bastante. Tem algumas práticas, algumas coisas que vão caindo em desuso, né? Não vão ser. Sim. O exemplo que eu tinha dado era dos produtos, né? Tem Uhum. produtos que vão ficando em desuso e você vai ter que ir mudando ao longo do tempo, né? É, E vai esse processo de transformação, né? Vai aos pouquinhos acontecendo. vai mudando. E tem alguma coisa que você começa assim como uma modinha e você se segura? Não dá pra fazer isso ainda, eu acho arriscado. Porque tem coisas que beiram a um absurdo por aquele momento, né? Sim. Né? Tem coisas que você tem que, mas assim, sempre antes de fazer, você tem que testar para ver se realmente é um bom serviço para você oferecer, se vai ser alguma coisa que vai te agregar ou se não. Sim, Que nem rena labial. Chegaram me pedir e tal, fui lá, fiz o curso, comprei todo o material. Aí tem uma durabilidade de 15 dias, que é pra sim, pessoa ficar tipo com um batonzinho, sabe? Uma corzinha na boca. sim, Eu testei os produtos, comprei mais outros produtos, sim, não gostei, sim. não coloquei, tirei do meu catálogo. Ah, caramba. E é uma coisa que nem sempre o que vem uma demanda é sustentável, né? É, Tem coisa que não vale a pena se porque manter não, mesmo. porque você vai vender um serviço e Sim, você não vai vender um serviço com durabilidade, com qualidade, então você vai ter mais problema do que um ganho, sim. um retorno, né? Então é melhor às vezes deixar de atender do que você trazer e né, a pessoa não ficar satisfeita com o resultado. E algumas coisas, como por exemplo, também que teve uma época que dá um boom, assim, que nem por exemplo, bronzeamento, esse tipo de coisa, né? Você já pensou em trabalhar com isso? Ou você acha que também não vale a pena? Já pensei, Sim, mas dei uma pesquisada, agora no momento não. Quem certo. sabe futuramente, né? Sim. Mas de momento assim ainda não. E tem algumas coisas que você tem que se preparar, né? Pra poder. Uhum. E eu acho isso muito prudente, né? Então, Sim. não é porque tá na moda fazer alguma coisa, né? Que Aham. nem tem algumas que são muito. Quando a Amanda fez o curso de estética, que eu via com mais seriedade, que nem, por exemplo, a drenagem linfática é algo que o pessoal procura bastante, mas é algo muito sério, né? Tipo, Sim. né? Você tem muita responsabilidade ali para fazer aquilo. Por mais que para mim parecesse sempre uma Se uma coisa coisa simples, artificial, né, que você faz ali, né? Aham, mas mas, não, tem mas todo um cuidado tem por todo um trás. cuidado, né? E tem uma responsabilidade naquele trabalho, então Aham. tem um período certo para poder trazer esse tipo de coisa, né? Tem. É. Então é isso, eu queria saber se tem alguma coisa que a gente não falou, que a gente deveria falar, né? Ou a gente Eu acho que passou por tudo. deu uma passada, uma pincelada por tudo. Ah, Aham. que bom, que bom. Então eu vou dar alguns recados, né? Pessoal, semana que vem a gente tem um episódio do Empreendedor Interior, vai ter um feriado na segunda-feira, mas a gente vai trazer duas pessoas super especiais para cá e a gente vai continuar esse trabalho, que nem com a Mil, que a gente vai pesquisando, vai querendo trazer gente para contar a sua história, não paga nada, né? Quem vem aqui não paga nada, a gente faz questão de promover o trabalho dessa pessoa, né? E sempre valorizar o pequeno empreendedor da nossa cidade, da região. Que se tiver alguém para poder indicar, que tem uma história interessante para contar, pode mandar para a gente no Instagram, pode mandar no WhatsApp e a gente vai querer trazer essa pessoa aqui para conversar com a gente, né? Agradeço bastante quem está acompanhando a gente pelas redes sociais, né? Teve bastante gente que acompanhou pelo Facebook, que acompanhou pelo YouTube. Amanhã vai estar disponível esse episódio no Spotify também, só o áudio, né, para quem quiser ouvir. Vai estar disponível no YouTube numa qualidade um pouco melhor para as pessoas que quiserem acompanhar. E a gente vai colocar nas redes sociais, né, para poder divulgar, marcar o Milk Studio para que as pessoas possam lá conhecer o seu trabalho. Ah, legal. Então, eu agradeço demais você ter vindo aqui, você conseguiu um espacinho na sua agenda, né? A gente foi trabalhando para que a gente conseguisse trazer você, né? Sim. E fizesse bom para você. Aham. Agradeço também você ter ido no nosso evento, no Encontro de Mulheres Empreendedoras. E tá as portas sempre abertas para você divulgar seus cursos, divulgar seu trabalho. Pode mandar mensagem para a gente vai
querer sempre fazer essa divulgação. Legal, obrigada. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre a minha trajetória e falando também do Mulheres Empreendedoras. Eu adorei, foi muito legal, espero que venha mais, que mais pessoas possam participar, que foi um evento muito legal. E aqui em Nazaré não tem muito essas coisas, né? Cada vez mais possa trazer mais para as pessoas, né? Porque tem pessoas que não têm condições de ir num evento, num workshop para São Paulo ou para outros lugares, para outras cidades, e é muito legal. Eu gostei demais, de verdade. Foi muito bom. E quando a pessoa falou, gente, por que vocês não procuram fazer na Marina, por exemplo? Não, a gente já estava pensando no acessível, né? Na pessoa conseguir ir até o centro da cidade, né? Precisava ser gratuito, precisava ser acessível. A gente tentou fazer da melhor forma com os recursos que a gente tinha, né? Que nem, por exemplo, de terça-feira, por exemplo, a gente sabe que profissional da beleza, uma pizzaria, alguém que faz salgado, o final de semana, sexta, sábado, domingo, atende mais, então vamos tentar fazer numa terça-feira. Os profissionais de saúde normalmente não trabalham na segunda ou na terça, mesmo que trabalhe, normalmente tem uma agenda menos cheia nesse dia e a gente conseguiria atender, né? Mas foi muito gostoso, que venha mais. Que legal. Foi muito bom mesmo. Ficamos muito felizes. E eu queria também te dar um presente, né? Que é a nossa caneca do Empreendedor do Interior, né? Para que você guarde ela, né? E todo mundo pede a caneca, viu? Mas só ganha quem vem no programa, que legal. Deixa eu abrir aqui. Isso, encantado. Que legal, adorei, gente. Obrigada. Já vou colocar lá no meu salão. Excelente, né? E a Jailda tá mandando aqui, parabéns pela sua jornada, temos muito orgulho da profissional que você se tornou, né? E eu agradeço, viu, Jailda, por você estar acompanhando o nosso programa até agora. Agradeço também o Elito, que está de longe, está lá em Curitiba acompanhando o nosso trabalho. E é isso aí. Mais uma vez, os portos estão sempre abertos para que você venha para cá, viu? E divulgue o seu trabalho também, tá bom? Obrigada. E vocês todos também aqui convidados para ir tomar um cafezinho comigo, conhecer o meu espaço lá. Vai ser um prazer receber vocês. Assim, porque eu achei muito bonitinho. A gente vai lá fazer um vídeo. Sim, leva a Amanda lá, vai conhecer lá, tá bom? Pode deixar. Agradeço o Diego pela condução dos trabalhos, né? E que deixou tudo programado hoje, porque hoje foi uma correria, né, Diego? E é isso aí, gente. Então, amanhã esse episódio vai estar disponível no Spotify, vai estar disponível no YouTube, né? E até semana que vem. Isso aí, valeu, Diego. Pode apertar.